Bem, então vamos lá. Hoje eu quero bater um papo aqui com você sobre um método de estudos muito eficiente, principalmente muito produtivo para você que quer ser aprovado em concurso público. É o nosso famoso, deixa eu colocar aqui, estudo reverso, tá? Eduardo, mas o que seria o estudo reverso? A grosso modo, para ser o mais simples possível aqui com você, é você estudar de trás para frente. Nossa, Eduardo, mas que loucura é essa? Como que eu consigo estudar de trás para frente? Segue essa linha de raciocínio aqui comigo. Eu vou colocar uma linha aqui, ó, que é a linha do tempo dos nossos estudos. Beleza? E essa linha do tempo é dividida em 4 partes. Geralmente é em 4 partes, tá bom? 3, 4. Beleza, então qual que seria a sequência lógica de estudos de um estudante convencional, de um estudante comum, tá bom? Primeiramente seria a teoria, tá? Segundo, o resumo. Terceiro, uma revisão. E por último, seriam as questões, tá? Isso daqui, pessoal, é na verdade uma sequência lógica universal de estudos. Lembrando que o seu processo de estudos não é uma ciência exata. Cada um estuda de uma forma diferente, cada um tem uma forma de aprender diferente, e essa sequência que eu coloquei aqui para você também pode ser de forma desordenada. Pode ser que venha resumo primeiro, depois vem revisão, depois vem teoria ou questões, enfim. Então, essa daqui é uma sequência lógica que mais de 90% dos estudantes eles praticam diariamente nos seus estudos. Então vamos lá. Primeiramente a teoria. Essa teoria aqui, ó, que é o primeiro passo do nosso estudo, seria a leitura de um PDF, assistir uma videoaula, ler uma apostila, ler alguns livros, escutar audiobook, enfim, é uma parte passiva dos seus estudos quando você absorve o conteúdo. Então, primeiramente, geralmente, aí, os estudantes, eles querem mergulhar um pouquinho mais, né, se imergir um pouquinho mais na teoria para depois desenvolver algumas habilidades no decorrer do processo de estudo, beleza? Então, geralmente, a maioria dos estudantes começa pela parte teórica. Passando a parte teórica, a gente pula para o resumo, ok? Essa parte de resumo pode ser uma coisa mais ampla, mais global, como um mapa mental, como flashcards, enfim, ou pequenas anotações, ou até mesmo grifamentos, ok? Então essa parte de resumo é muito bacana, principalmente para você guardar aquilo que realmente você aprendeu na parte teórica. Então, tem alunos que fazem, tem outros alunos que não fazem, não aderem ao resumo. Mas o interessante é que você deve fazer o resumo ou algumas anotações para você recordar daquilo que você estudou. Depois que a gente passou pelo resumo, a gente vai fazer uma revisão. Obviamente que tem aluno que revisa e tem aluno que não revisa o conteúdo, tá? Depois deixa nos comentários aí se você revisa ou não revisa e qual o grau de importância que você acha no momento de revisar o conteúdo. Mas em 90% dos casos, a revisão é uma das etapas do processo de estudo. E por último aqui são as questões, tá bom? Tem alunos que fazem 10, 20, 50, 100, 200, eu conheço estudante que faz até 400 a 500 questões por dia, tá bom? Mas o interessante é o seguinte, as questões tem dois tipos, tá? Questões de aprendizado e questões de desempenho. Você tem que entender em qual grau do seu processo de estudos você se encontra, para você entender um pouquinho mais se o que você está fazendo é para medir o seu desempenho ou para você aprender com as questões. Depois a gente vai falar disso aqui, tá bom? Mas se você olhar aqui para o nosso fluxo de estudos convencional, tá? Que não é aplicado ao estudo reverso, primeiro começa a teoria, depois resumo, revisão e questões. Eduardo, mas por que essa sequência lógica a gente pratica diariamente e muitas vezes a gente não tem um resultado bacana quando vai fazer uma bateria de questões ou até mesmo um simulado? Presta atenção, quando você aprende a teoria, né, que é uma forma passiva de estudo, ou seja, você está absorvendo conteúdo, você está quietinho ali, só alimentando o seu sistema cognitivo, você precisa de alguma coisa para reforçar a sua memória. E o que reforça a memória? É justamente o resumo. Ele faz uma coligação com a teoria, tá? E mesmo quando você faz alguma anotação, um grifamento, mapa mental, mesmo assim, né, periodicamente você precisa fazer o quê? Uma revisão daquilo que você anotou, daquilo que você grifou, daquilo que você resumiu, que é para fixar o conteúdo no seu subconsciente. E por último, você precisa validar tudo aquilo que você estudou. E aí chega o momento das questões, que é a validação do conteúdo da revisão, que validou o resumo, que validou a teoria. Então essa parte cronológica de estudos que nós fazemos diariamente é o padrão
para tudo, tá bom? Mas o que o estudo reverso vem propor para a gente? Eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela. O estudo reverso ele vem propor primeiramente um estudo reverso, ou seja, de trás para frente. No nosso caso aqui seria o estudo das questões, tá? Eduardo, qual que seria algumas das vantagens de você começar a estudar por questões de prova? Primeiramente, você vai começar a conhecer profundamente a banca organizadora que vai promover o seu concurso. Isso é muito bacana e principalmente muito específico, porque cada banca tem o seu jeito, a sua familiaridade de cobrar questões de prova. Então, quando você vai começando a estudar por questões, é uma forma muito prática e rápida de você entender qual que é o mecanismo da banca. Como que o cara que elaborou a prova pensa para tentar te pegar, né? Fazer aquelas velhas pegadinhas de prova, né? Então, quando você começa a estudar por questões, logo de início, você começa a entender como que é o mecanismo de cobrança da banca, ok? Outro ponto importante é que você começa a analisar quais são os assuntos mais cobrados pela banca organizadora. Geralmente, quando a gente vai começar a fazer um estudo convencional, que é o estudo tradicional mesmo, naquela sequência que eu mostrei para você, a gente primeiro tem que aprender toda a parte teórica, tudo bonitinho, fazer resumo, fazer revisão, para depois entender o que realmente a banca cobra em prova. Porque nem tudo que está no seu edital a banca cobra na sua literalidade. Então tem muitos tópicos que a banca nem cobra. Pode ser que cobra? Sim, porque se está dentro do edital pode ser cobrado normalmente. Mas tem um histórico da banca organizadora, principalmente para o seu cargo e concurso. Então isso você tem que levar em consideração. Se você vai fazer um concurso da Polícia Federal, por exemplo, quais são os assuntos de cada uma das disciplinas que a banca mais cobra? Isso você tem que levar em consideração. E para quem já aplica o estudo reverso, já encontra isso logo de cara. Porque como você vai fazendo baterias e mais baterias de questões, você já vai entendendo quais são os assuntos primordiais que não podem faltar nos seus estudos. Bacana? Então esses daqui são dois exemplos bem práticos aí de quem aplica o estudo reverso. Mas o estudo reverso, ele tem algumas peculiaridades também. Não adianta você começar a fazer questões à torta e à direita e achando que está estudando por questões. Isso não é estudo reverso. O estudo reverso, ele passa por 3 etapas, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. 3 etapas. 1, 2, 3. Se você não conseguir cumprir essas 3 etapas de estudos, o que você está fazendo não é estudar por questões, ok? Quais são essas 3 etapas aqui? Primeiramente, o estudo do enunciado, ok? Segundo, o estudo das alternativas. E terceiro, o estudo dos comentários. Ok? Então, o estudo do enunciado, das alternativas e dos comentários. Se você não analisar cada uma dessas etapas, você não está fazendo o estudo reverso, ok? Obviamente que dentro do estudo reverso a gente consegue desmembrar várias coisas e conseguir aperfeiçoar ainda mais os nossos estudos. Então vamos lá, Eduardo, o que seria estudar o enunciado? Sempre que você fizer questões de prova e encontrar dentro do enunciado alguma palavra, algum conceito, alguma característica, algum dado importante ali que você nunca viu na sua vida, é muito bacana você anotar, você grifar, você fazer algum tipo de observação para buscar o significado. Então estudar o enunciado é muito importante. Porque muitas vezes falta para você interpretação e compreensão do que está sendo pedido na questão de prova. Então, quando você não tiver esse tipo de percepção, né, esse olhar analítico no enunciado, provavelmente você não vai ter um bom desempenho quando você fizer alguma bateria de questões ou algum simulado. Um segundo ponto é você estudar as alternativas. Então, geralmente, 99% das bancas organizadoras têm alternativas de A a E. Tirando aí, geralmente, a Sebrasp, que tem questões certo e errado, né, objetivas, mas, geralmente, as bancas organizadoras têm o seu padrão de alternativas. E o estudar alternativas é muito importante, porque você vai se auto-questionando e perguntando o porquê de cada uma das alternativas estarem certas ou estarem erradas. E outro questionamento muito legal que você deveria fazer para ter mais produtividade aí no estudo das alternativas é a seguinte: para essa alternativa estar correta, o que deveria mudar? Você vai lá e circula. Você entendeu? Você tem que ser um autoquestionador e entender por completo cada uma das alternativas. Isso dá trabalho, dá muito trabalho, mas é muito eficiente porque você vai tendo um olhar mais clínico para cada uma das questões. E o terceiro ponto é você estudar os comentários, que eu acho que é o ponto-chave do nosso estudo reverso. Então, quando você vai ler os comentários, você não pode ler por ler. Você tem que ler de uma forma que possa extrair o máximo possível de informações e que vai te ajudar em outras etapas dos seus estudos.
Eduardo, mas como que eu consigo aproveitar os comentários para poder aprender um pouquinho mais e, obviamente, acertar mais questões de prova? A extração de informações dos comentários pode te ajudar em duas etapas dos seus estudos. Primeiramente, aqui ó, primeiramente, a parte teórica, tá? Então quando você lê teórica, tá? Então quando você lê os comentários, automaticamente você também está absorvendo a teoria. Como assim, Eduardo? Não estou entendendo. Sempre o professor, um aluno experiente que deixa comentário sobre aquela determinada questão é porque ele extraiu de algum lugar. Ele tem uma base teórica para poder responder se aquela questão ou aquela alternativa está certa ou se está errada. Ou quais alternativas estão erradas. Então, os comentários, cara, é um campo muito fértil para você extrair conhecimento, principalmente teórico. Tudo que é colocado ali tem base teórica, então você está aprendendo automaticamente a teoria, você entendeu? E outro ponto importante é você estar fazendo o seu resumo. Lembra das etapas, né? Que a gente fazia teoria, resumo, revisão, questões. Só que a gente já está extraindo a teoria e o resumo das próprias questões. Então, Eduardo, como que eu consigo extrair o resumo das informações? Sempre tem alguém, né, um concurseiro experiente, um professor, que deixa de forma sintetizada aquele conteúdo. Então é muito importante você criar também, deixa eu colocar aqui, ó, um caderninho, vou colocar assim, ó, caderno de erros, tá? C.E, um caderno de erros. Então, sempre que você errar uma questão, sempre que você errar uma alternativa, ou não souber um conceito, não souber uma característica, enfim, não entendeu aquela questão por completo, tem esse caderninho de erros. Pode ser um caderno físico ou pode ser no próprio Word, ok? Copia e cola lá e entenda, estude os comentários ali para você aprender a parte teórica e também extrair um conteúdo para você montar o seu resumo. Quando a gente fala de resumo, a gente está falando de anotações com suas palavras e não simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Porque Ctrl+C, Ctrl+V é cópia, tá? Não resumo. Então é muito importante você escolher os melhores professores, os melhores alunos, os melhores, obviamente, comentários das questões e veja o que está coerente. Não quer dizer que tudo que está ali você vai aproveitar no seu resumo, mas vai servir como base, você entendeu? Vai servir como base para você fazer os seus próprios resumos ou anotações. Então tudo isso a gente tira dos comentários, ok? Então depois que a gente montou o nosso caderno de resumo através dos comentários das questões, a gente vai partir para a última etapa, que seria a etapa de revisão, tá bom? Essa parte de revisão é muito importante. Tem gente que não faz, tem gente que não gosta, tem gente que não sabe fazer, mas a revisão é muito importante porque é a parte de fixação de tudo isso que a gente fez até então. Então a gente começou estudando pelas questões de prova e começamos a desmembrar os nossos estudos até parar na revisão. Então a gente vai fazer esse tipo de ciclo. Questões, teoria, resumo, revisão. Questões, teoria, resumo, revisão. Sempre pensando que a teoria, o resumo e a revisão, tudo isso a gente tem que extrair das questões de prova. Eduardo, mas a partir de quando que eu posso começar a estudar de questões de prova? A partir de agora. Eu vejo muitos vídeos no YouTube falando o seguinte, não tem como você começar a estudar do zero só por questões de prova. Mentira. Mentira. Se você tem a oportunidade de ler todos os comentários das questões, mesmo que você não entenda nada, esses comentários já é uma parte teórica, onde você pode extrair o seu resumo e, consequentemente, fazer sua revisão. E entender um pouquinho mais o enunciado, a alternativa e, obviamente, o comentário. Então, tudo isso se baseia dentro de um estudo reverso através dos comentários. Por isso que eu falei para você o seguinte, o comentário das questões é a chave do negócio, é 90% do estudo reverso. Por isso que sempre que você for ter um curso online ou pegar uma apostila, um PDF, tem sempre que ter questões comentadas. Não adianta você pegar só questões gabaritadas porque não vai dar certo. Tem que ter observações do professor, beleza? Então o fluxo ficaria da seguinte forma. Questões, aí teoria, ficaria resumo e por último, revisão, tá? Depois deixa aqui embaixo nos comentários se você faz essa sequência ou qual a sequência de estudos você faz. Ou até mesmo se você tem alguma outra etapa dentro do seu estudo, ok? Então, estudar por questões basicamente é isso. Obviamente que nós podemos detalhar muito mais ainda o enunciado, podemos falar um pouquinho mais de como estudar as alternativas,
Podemos falar muito mais ainda de como extrair um conteúdo bacana dos comentários, como estudar a parte teórica, desmembrar os resumos, fazer um mapa mental, fazer grifamento e também como revisar tudo isso que a gente estudou, enfim. Só que não vai caber apenas nesse vídeo todo esse conteúdo. Por isso que eu vou estar gravando outros vídeos para vocês, desmembrando passo a passo do nosso estudo reverso. E para você não perder nenhuma novidade aqui do canal e principalmente os próximos vídeos sobre esse assunto, se inscreva aqui embaixo e acione o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que eu venha postar daqui para frente. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar em todas as suas redes sociais. Então, ótimos estudos para você, te vejo na próxima aula. Até mais!